Muito bem, gravando, estamos ao vivo, iniciando Amém. mais um estudo bíblico, discipulado, e hoje continuaremos falando sobre o batismo. Hoje falaremos sobre o batismo no Espírito Santo. Talvez, creio que essa seja uma das matérias mais importantes que nós devemos dar atenção e estudar. Pena que o demais irmãos acho que não conseguiram entrar ainda, mas espero que todos vejam e assistam essa aula depois. Glória a Deus por isso. Sejam todos muito bem-vindos. Amém? Vamos lá. Vamos orar e agradecer. Vamos orar. Amém? Eita. Hoje você vai orar, Lu. Eu? Yes. Amém, glória a Deus. Ai, fui pega de surpresa, né? É assim mesmo que faz, né, pastor? A Bíblia diz que nós temos que estar preparados. Sim, vamos lá então. Vamos lá. Senhor nosso Deus, obrigada, papai, pelo dia que tivemos hoje, Senhor. Senhor, que esteja à frente da mensagem que nosso querido Hermínio, pastor, vai trazer a nós. Que seja luz para os nossos corações e entendimento. Abra o nosso entendimento, discernimento que vem do Espírito e a sabedoria, Senhor, que vem de Ti. Muito obrigada pela vida de cada um que está aqui e de cada um que vai assistir posteriormente. Que essa palavra venha nos alimentar nessa noite. Muito obrigada, Senhor, pelo dia, pela aula e pelo restante da noite. Em nome do Amém, Senhor Jesus, te agradeço. Amém. Graças a Deus. amém, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória. Grande Dani, seja bem-vindo. Amém, amém. Ô, Dai, pega uma vinha para mim, por favor, bem. Por favor. E aí, homem valente? Boa Amém. noite. Glória a Deus. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Mas Pegou? eu me atrasei ou começou antes? Não, tá certo. Estamos começando agora mesmo. Nós damos uma Ah, então tá. seguradinha, fomos dando uma enrolada aqui e deu certo. Então tá. Obrigado. Deu certo o tempo. Deu certinho. A gente estava proseando um pouquinho aqui, dando uma enrolada, para o povo poder se chegar, entrar. Deu certinho. Então, como eu disse, vamos continuar o assunto do batismo. Semana passada falamos sobre o batismo nas águas, hoje falaremos sobre o batismo no Espírito. Como eu falei, para mim, acho que é uma dos ensinamentos, dos assuntos assim, realmente muito relevantes. Vou falar por mais relevante, porque né, tudo na palavra do Senhor é relevante e é importante. Né? Tudo tem o seu lugar de importância e de relevância nas nossas vidas. Mas vocês vão entender o porquê que esse assunto, esse entendimento é tão importante para nossas vidas e para a nossa caminhada cristã. Hoje de manhã, no meu devocional, o próprio Espírito me deu uma palavra que eu quero compartilhar com vocês, que está lá em João 14:16. Se não me engano, é 14:16. É João 14:16. Ou é 16:14 ou 14:16? Acho que é 14:16. Quer dizer, 14:16. Olha o que diz a palavra do Senhor. João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em E vós. você? Isso é tremendo. O Espírito da verdade, o outro consolador. Então, quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, depois de ter morrido e ressuscitado, ter passado 40 dias na terra, dando as instruções finais para os apóstolos, para os discípulos, ele falou: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. É preciso que eu vá para que eu vá preparar lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos darei o outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita com vocês e E estará. em vocês, né? Então, essa é a primeira revelação, o primeiro entendimento, a primeira convicção de que na nossa vida cristã, depois que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, neste momento, o Espírito Santo não mais está só sobre a nossa cabeça, ele está em nós, ele passa a habitar em nós. Somos habitação, morada do Espírito nessa terra. Então, isso muda, se a gente tiver consciência de fato, de verdade, sobre esse fato, isso muda totalmente a nossa perspectiva de vida, porque nós temos o próprio Deus morando em nós. Uau, isso é muito forte. Uau, é Isso, forte. isso nos dá um entendimento, porque na antiga aliança, o Espírito estava sobre as pessoas. Ele não estava dentro, ele não fazia morada. E pensa, a Bíblia fala que a antiga aliança, as coisas que aconteceram, a história que aconteceu na antiga aliança, elas eram a sombra do que iria acontecer na nova aliança, né? E pensa que na antiga aliança, todos os homens e as grandes histórias dos heróis da fé, que a própria Bíblia lá em Atos relaciona, e a galeria dos heróis da fé, todos os homens na antiga aliança operaram o que operaram. Moisés, Davi, Daniel, os profetas, enfim, operaram e operaram o que operaram, e eles moviam-se no poder do Espírito que estava sobre eles. Agora, pensa nós que temos o precedente de termos o Espírito dentro de nós. Ele não está mais só sobre nós, ele está dentro de nós. Cara, isso, se de fato a igreja, nós, né, a igreja do Senhor nessa terra, tivéssemos a dimensão e o entendimento desse fato, nós estaríamos em outro nível de vida. De fato e de verdade, eu creio que, assim, muitos poucos tiveram ou têm a dimensão de andar nisso. E isso é uma coisa que a gente precisa realmente parar e refletir, porque é o próprio Deus morando em nós. E aí Amém. isso muda a perspectiva de vida nossa. Muda totalmente a perspectiva de vida nossa. Então, se aqueles homens, aquelas mulheres de Deus, na antiga aliança, fizeram o que fizeram aqui nessa terra, e viveram do jeito que viveram, operaram os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas que fizeram, mandaram parar o sol, parou o sol, mandaram parar a lua, parou a lua, mandaram chover, choveu, mandaram parar de chover, parar de chover, mandaram abrir o mar, abriu o mar, mandaram ressuscitou o morto, fez não sei o que, lá, e tinha um espírito sobre. Imagina nós. Imagina nós. Mas hoje, a gente pouco vê os relatos, né, na dimensão dos milagres, dos sinais, prodígios, das maravilhas que esses heróis da fé andaram antigamente. E por que será, se nós temos um precedente muito mais privilegiado e muito maior do que eles tiveram? Né? E aí, nós vamos entender um pouquinho isso hoje. E esse versículo Deus me deu hoje de madrugada, no meu devocional. E eu estou ainda
meditando nessa palavra e estou absorvendo ela. Mas é uma revelação muito grande. É o Espírito da verdade. Então, se o Espírito da verdade mora em nós, como é que nós podemos andar enganados? Como é que nós podemos andar em mentira? Como é que nós podemos caminhar de maneira equivocada? Né? Está aqui falando, né? O mundo não conhece, o mundo não sabe quem é, não vê e não conhece, mas nós conhecemos ele, porque ele está em nós, ele está no meio de nós, está em nós. Amém. Vamos avançar. Vamos falar um pouquinho sobre o batismo no Espírito Santo. E aí eu quero trazer entendimento e luz mais esse assunto. Para nós, eu creio e declaro em nome de Jesus que nós efetivamente andaremos em outro nível de vida em todas as áreas de nossas vidas, espiritual, física, emocional, familiar, financeira, econômica. Eu creio. Eu Amém. creio que a luz virá trazida por esse Espírito acerca desse assunto e como nós trilharmos esse caminho, o próprio Espírito que está em nós nos trará luz ao entendimento, porque a própria Bíblia testifica e diz sobre a própria palavra, o próprio Senhor, que ele traz luz, a palavra traz luz ao entendimento ao mais simples. Então, essa palavra tem poder, ela trará luz ao nosso entendimento e nos efetivamente encaminhará para um alinhamento, para nós andarmos nessa plenitude, caminharmos nessa plenitude de termos um ajudador, um consolador, um amigo fiel como o Espírito Santo morando dentro de nós e nos guiando a toda a verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu creio assim. Disse Lucas lá, Lucas 3,16, primeira referência de versículo que está em nosso estudo, na nossa apostila. Eu vou entrar em bastante coisa diferente de matéria aqui, depois nessas anotações que vocês quiserem fazer, e depois eu passo para vocês também, ok? Lucas 3,16 diz assim: Disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o que é o batismo no Espírito Santo? Vamos lá. Vamos avançar um pouquinho. Atos 1, 4, 5 e 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, aqui, o próprio Senhor está fazendo referência dessa palavra que estava escrita lá em Lucas, fazendo essa referência dessa palavra também, e disse assim: e quando isso acontecer, quando acontecer o batismo no Espírito Santo, vocês serão revestidos e receberão revestimento de poder. Então, essa é a primeira referência, o primeiro entendimento que nós devemos ter, que quando somos batizados no Espírito, nós recebemos um revestimento de poder. E o próprio Senhor Jesus instruiu os discípulos, né, para que eles fossem comissionados a irem e pregar o evangelho a toda criatura e irem até os confins da terra, mas que eles esperassem naquele momento esse revestimento de poder. Olha o que fala também Lucas 24, 47 ao 49. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém.
vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então está a instrução aqui de Jesus falando também acerca desse revestimento de poder, que é a habilitação que o batismo no Espírito Santo nos traz. Então, o primeiro significado e o eixo central do significado, do propósito do batismo no Espírito é revestimento de poder para os filhos de Deus. Amém? O batismo no Espírito Santo é a capacitação dada por Deus para que sejamos testemunhas eficazes na proclamação das boas novas do Evangelho da Paz. É um revestimento de poder que nos enche de ousadia e de capacidade do próprio Deus para realizar o que ele nos chamou para realizar, né? E a vivermos uma vida cristã em plenitude de vida, uma vida em abundância. Então, este revestimento, ele nos habilita a termos ousadia e intrepidez e poder para operar e ir pregar as boas novas do Evangelho, com demonstração de poder, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos proclamar e pregar o Evangelho com demonstração de poder, ou seja, operando realmente de fato e de verdade sinais, milagres, prodígios e maravilhas, né? E também nos capacita a realizar todos esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas, e nos comissiona a vivermos a vida plena, a vida abundante que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz. Então, entendam que, de fato, esse revestimento de poder nos traz uma habilitação poderosa para que nós tenhamos não só a capacidade de operarmos e andarmos nesse poder, mas também a capacidade de desfrutarmos e de vivermos a plenitude de vida que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém? Então, eu quero trazer para vocês Amém. um pouco de luz sobre isso, porque a principal evidência do batismo, como que eu sei, né, se eu fui batizado, se eu sou batizado no Espírito Santo ou não, né? Muitos já me perguntaram isso e tem uma confusão de entendimento acerca disso, né? Não, mas eu já sou batizado, já recebi o batismo no Espírito Santo, porque eu senti o poder, eu fiquei arrepiado, eu senti um negócio. Não, não é sentimento, né? Não é porque você arrepiou, porque você sentiu o poder de Deus ou do Espírito na sua vida, não, que você, isso evidencia o batismo no Espírito Santo. O que evidencia o batismo no Espírito Santo, segundo a Bíblia, é o quê? O falar em outras línguas. Amém? Amém. Então, Amém. aqui em Atos 2, 1, 4, está a referência do que eu estou falando para vocês. É o lastro da palavra disso que eu estou ensinando para vocês. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito. Foram revestimento de poder, foram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Certo? Então, aqui o texto de Atos, capítulo 2, evidencia e dá a instrução, né, de como é a evidência do batismo no Espírito. Quando somos batizados no Espírito, isso é evidenciado com o falar em outras línguas. Tá? Atos, um pouquinho mais para frente, em Atos 10, 44, 46, diz que quando Pedro falava estas coisas, o Espírito caiu sobre eles, os que estavam ouvindo a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também
sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, olha aqui. Admiraram-se porque sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Em outras traduções fala, foram batizados com o Espírito, pois eles ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Tá? Outra referência acerca da evidência do falar em outras línguas. Mais à frente, lá, na verdade, um capítulo antes, depois, Atos 19, diz assim: perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foram batizados? Responderam: no batismo de João. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito. E aí, tanto falavam em línguas como profetizavam. Está mais aqui uma outra passagem falando sobre o batismo do Espírito Santo e a evidência do falar em outras línguas, que Paulo estava ministrando, falando que quando Paulo estava ministrando aos gentios, que veio, ele impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo, encheu-los, deu-lhes o revestimento de poder, e eles foram batizados no Espírito Santo, e aí falavam em outras línguas e profetizavam. Certo? Então, ao olharmos todos esses textos e os outros relacionados no mesmo assunto, nós vemos o quê? Que a oração em outras línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Certo? E aí depois eu vou falar mais sobre o que é o falar a oração em outras línguas e vou trazer um pouco mais de luz sobre esse assunto para vocês agora. Ok? Eu quero falar e entrar um pouco sobre isso aqui, trazer luz sobre isso. Então, até aqui está claro que a evidência principal do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas? Você tem dúvida com relação a isso? Então, eu vou seguir, tá? Então, o que eu quero trazer luz agora sobre o ensinamento do falar em outras línguas, do dom de línguas, porque ele é um dom peculiar e que tem uma característica única dos dons espirituais. O dom de línguas é o único dom que contém uma variação dentro dele, que é a oração em línguas, que você pode operar quando você quiser. O dom de línguas é o único dom que contém uma variação, que é a oração em línguas, que a gente pode operar quando a gente quiser. Todos os outros 8 dons listados por Paulo só podem ser operados quando o Espírito Santo quer. Mas o dom de línguas, na sua variação da oração em línguas, ele pode ser operado por nós quando, como e quanto a gente quiser. Porque esse é o único dom na sua variação, que é a oração em línguas. Eu vou falar para vocês, o dom de línguas ele tem 4 variações, ele tem 4 diversidades de línguas, certo? E ele é o único que tem uma variação, que é a oração em línguas, que a gente pode acionar segundo a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, independente do Espírito Santo. Quando, como e quanto a gente quiser. Então, esse é o principal fato que eu quero aqui colocar luz para vocês. O dom de línguas, ele está estruturado em diversidade de línguas. E são 4 as diversidades de línguas que tem, que Paulo ensinou lá aos Coríntios, onde ele fala dos dons do Espírito. Então, no dom de línguas, existem 4 vertentes, 4 diversidades desse dom de línguas. O primeiro é o sinal para o incrédulo, que é a variedade de línguas. O primeiro é a variedade de línguas, como sinal para o incrédulo. Línguas terrenas, variedade de línguas. Ok? Então, eu já tive experiência, por exemplo, de ser tomado quando eu estava orando por um senhor no hospital. Estava eu, meu pastor,
e ele era Nisei, Sansei, sei lá, era descendente de japonês, e nós fomos orar por ele, e o Espírito nos tomou em orar. Não lembro se fui eu que me tomou e tomou o meu pastor em interpretação, ou vice-versa, mas eu lembro que nós fomos tomados em oração em japonês. E aquele senhor que estava lá escutando entendeu tudinho que a gente tinha orado. Entendeu tudinho. Amém. O meu pastor tinha diversidade de línguas. Ele direto ele falava em inglês e ele mal sabia falar português direito. Aí ele falava, vira e mexe, ele era tomado em línguas em inglês. Várias vezes no culto ele tomava e tinha nego de fora, estrangeiro, não sei o que só entendia inglês e ele falava direto, o cara nem sabia o que tinha falado, em francês. Né? Lembra? Né? Ah, tá. A Gi estava falando aqui, dando testemunha, que tinha uma esposa de um amigo nosso que era professora de inglês e Deus trouxe uma palavra de sabedoria específica para ela e tomou ele falando em inglês, só ela entendeu. E ela entendeu e começou a chorar na hora e foi um negócio tremendo. Essa experiência foi muito legal. Eu lembro que a gente ia no hospital e aí, se não me engano, era eu que estava orando, eu não lembro, mas eu lembro que um de nós dois, a gente estava orando e aí o Espírito Santo nos tomou falando em japonês. E ele entendeu exatamente o que a gente falou. E foi um negócio tremendo, porque aquele homem foi impactado. Né? Então, esse é o sinal para o incrédulo, a variedade de línguas. Quando o Espírito nos concede falarmos a variedade de línguas. Outro é ao falar em línguas para a interpretação. Eu tenho esse dom de interpretar línguas. O Senhor já me concedeu isso. Eu não sei se algum culto nosso, eu não me lembro, eu creio que sim. Vocês vão lembrar. Mas eu acho que sim. Uma vez eu lembro assim, que eu estava orando, o Senhor me pegou falando, me tomou, o Espírito me tomou, orando em línguas, e logo depois eu trouxe a interpretação daquilo que eu estava orando. Né? Então, não necessariamente quem está orando em línguas é aquele que interpreta. Já várias e várias vezes eu já tive essa experiência de tanto eu orar em línguas e outro interpretar, como outro orar e eu interpretar. Né? Então, essa é uma instrução. Inclusive, Paulo ensinou isso com ordem e decência na igreja, falando que quando a primeira é o sinal para o incrédulo. Então, você toma, falando numa língua estrangeira, né? Aquela pessoa que não crê, vai falar na língua dela, ela vai entender que só podia ser Deus. Né? Se eu não falo japonês, como é que eu vou falar japonês perfeitamente? Você vai entender o que eu estou falando. Então, isso é sinal por incrédulo. Entendeu? A interpretação, a Bíblia, Paulo ensina que quando na igreja alguém fala em línguas, que haja interpretação. Porque senão vira bagunça. Não adianta você ficar no meio da igreja falando em línguas e não tem interpretação. O que isso vai trazer de edificação para o corpo de Deus? Né? Por quê? Porque a Bíblia, Paulo ensinou e foi categórico, que todos os dons, com exceção da variação das línguas, que é a oração em línguas, eu vou explicar isso para vocês, todos os dons que Deus concede aos homens é para a edificação do corpo de Cristo. Vou trocar de roupa e eu já vou descer para mim. Todos os dons que o Espírito concede é para a edificação do corpo de Cristo, não é para a sua edificação própria. O único dom que tem variedade, que a gente pode operar independente do Espírito, é o dom de línguas, é na sua variação da oração em línguas, e este é o único dom que é para a nossa própria edificação. Então, entendam a profundidade e a importância da oração em línguas. Porque a gente pode, já chamo você, Dani, a gente pode orar quando, como e quanto a gente quiser para edificação própria.
Então, é um dom que Deus deu para a gente se edificar a nós mesmos. É o único, a oração em línguas. Então, olha o tamanho da importância. Então, primeiro, quais são as quatro diversidades do dom de línguas? Primeiro, sinal para o incrédulo, que é a variedade de línguas. Segundo, línguas para interpretação. Terceiro, gemidos profundos e inexprimíveis de intercessão do Espírito Santo. Eu não sei se vocês já tiveram algum culto, eu já peguei vários cultos assim, inclusive acho que domingo nós estávamos lá, e uma irmã foi tomada no Espírito. Vocês já viram, vocês já participaram de algum... Uma vez Deus me deu esse discernimento, e eu fiz a ligação, de uma pessoa chorando copiosamente, ou porque estava muito consternada, estava muito entristecida com a perda de alguém, em algum velório, em algum enterro, aquele choro que a pessoa não consegue controlar, que é tão profundo, que parece que é até um choro de desespero, né? Eu não sei se vocês já participaram de algum culto em que o Espírito tomou alguma irmã, algum irmão, e ele parecia que estava chorando desse jeito, copiosamente, gemidos inexprimíveis, tão profundos e inexprimíveis. São gemidos que a Bíblia fala que é o gemido de intercessão do Espírito, né? Que é o falar em outras línguas, mas num nível de profundidade e em gemidos, como se fossem gemidos inexprimíveis de fato, né? Falando em outras línguas. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? E o quarto e último variação dessa diversidade de línguas é o quê? É para edificação pessoal, que é justamente na oração em línguas, né? Porque a Bíblia diz que o que ora em línguas, ora em mistérios, não para homens, e sim para Deus. Então, quais são esses mistérios? O que Deus, desde antes da fundação do mundo, guardava para nós, mas que agora pode ser revelado e acessado pelo Espírito. Isso é a profundidade da oração em línguas, né? Pois, o que está escrito, o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 2,11? Quem conhece os pensamentos de uma pessoa, a não ser o seu próprio espírito que está com ela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Então, a profundidade da revelação da mente e do coração de Deus nós temos acesso a isso através da oração em línguas. Por quê? Porque a gente ora os mistérios de Deus. É o próprio Espírito orando em nós, conosco e através de nós. É uma parceria, onde nós e o Espírito, é uma parceria que depende de nós e do Espírito Santo. É uma parceria onde o Espírito Santo ora em nós, através de nós e por nós. E ele sonda o quê? O profundo e escondido do coração e da mente do Pai. E traz a revelação ao nosso espírito. Então, quando a gente lê esse texto dessa instrução de Paulo aos Coríntios, a gente pode logo identificar, em sua segunda parte, a importância do Espírito Santo na nossa vida diária de oração em línguas. Porque ele conhece os pensamentos de Deus. E ele imprime no nosso espírito. Por isso que a gente é edificado, por isso que a gente edifica nós mesmos. Por isso que esse dom da oração em línguas, o dom de línguas, na sua variedade de oração em línguas, traz a nossa edificação. Porque o Espírito ora os mistérios de Deus para as nossas vidas. E o próprio Espírito testifica no nosso espírito esses mistérios. E isso vai processando um caminhar de transformação espiritual nas nossas vidas. É nessa prática que encontramos um outro texto bíblico onde Paulo escreveu, lá em 1 Coríntios 14:12. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito ele fala mistérios.
ou quando a gente ora em outras línguas, nós falamos com Deus em espírito. E logo as coisas que ninguém conhece ou entende passam a ser conhecidas pelo nosso espírito. Esse é o mistério. Orar em outras línguas é mais ou menos como a gente... Quem já assistiu Batman aí? Quem lembra do Batman? Quem já assistiu Batman? Lembram da Sala da Justiça? Lembra que o Batman ia para a Sala da Justiça, que era uma sala secreta? Queria pegar as instruções lá do que ele tinha que fazer na Sala da Justiça? Então, orar em línguas é mais ou menos isso. É como você se trancar na Sala da Justiça e só você e o Pai saberem os segredos. Nem você mesmo sabe, só o seu Espírito e o Espírito Santo. É mais ou menos isso. Amém? Fala, Dani. Amém. Uma pergunta, Ah, uma dúvida. Por exemplo, eu tive a oportunidade de estar no evento do Céu Fernandes, onde eu recebi o batismo do Espírito Santo. A língua que eu falo parece ser oriental, uhum, não tem nexo nenhum. show. E É, pergunto, um profeta ou alguém experiente, assim como o senhor, consegue identificar quem está realmente falando em línguas ou quem está simplesmente só falando baboseira? isso aí é um outro dom que é discernimento de espíritos. Né? Não, é a pergunta, porque... Sim, sim. Entendi. Tem que ter discernimento de espírito. Né? Ah, A gente tem que discernir, ter discernimento de espírito. Né? Porque para entender o que está por trás daquele espírito. Se é o espírito do homem, se é o Espírito Santo ou se é o espírito das trevas. Entendeu? tá. Discernimento de espírito. Né? E isso, como todo dom, é um dom gratuito, né? É um presente. Né? A palavra dom em inglês é gift. Né? Tradução para dom em inglês é gift, né? Que é presente, a mesma coisa que presente. Né? Então, o americano tem muito, o inglês, né, tem muito de falar isso, né, que os dons são gifts, né, são presentes de Deus. E, de fato, esse é o contexto no original da palavra, né, que são os presentes de Deus. E a Bíblia diz, e Paulo nos instruiu, a nós buscarmos os melhores dons, né, que ele dá, e Deus nos dá ele gratuitamente. E quais são os melhores dons para nós? Não existe uma classificação do que é mais importante, do que é menos importante, do que é maior, do que é menor, né? Quais são os melhores dons? São aqueles que se encaixam e que vão nos amparar, nos capacitar e nos municiar para o nosso chamado, para a nossa trajetória na Terra. Né? E Deus nos dá deliberadamente. Né? Então, essa é uma oração que nós devemos fazer e pedir para o Senhor nos dar os dons espirituais. Né? Paulo instruiu assim: aquele que quer, ore e peça. Ok? Mas, de fato e de verdade, o orar em outras línguas, fala, o dom de línguas, é exatamente isso, não faz sentido nenhum. Não é uma coisa, porque a gente não entende. E aí é que está a pegadinha do malandro. Aí é que está a pegadinha do inferno. Aí é que está a pegadinha da nossa carne. O que acontece? Por quê? Não faz sentido nenhum, porque a gente não entende, porque a gente parece um bando de louco, porque parece coisa de xarope. Sabe o que a gente faz? A gente não ora em outras línguas. Não é uma prática, inclusive ensinada nas igrejas. Entendeu? E aí a gente se sente um débil mental, um retardado orando em línguas. Entendeu? Por quê? Porque não faz sentido nenhum, porque a gente não entende, certo? Porque parece que nada está acontecendo. Nós vamos ver alguns versículos aqui mais para frente. Por quê? A própria Bíblia, o próprio Paulo falou que quando a gente ora em línguas, a nossa mente ela fica infrutífera. O nosso espírito ora, entendeu? É conexão direta, é ligação direta, espírito com espírito. Mas a nossa mente, a nossa alma fica infrutífera. Então,
por isso, por exemplo, que a oração em línguas é uma prática que nós podemos e devemos ter, fazendo, dá para a gente fazer qualquer coisa, dá para a gente ler e estar orando em línguas, está dirigindo e estar orando em línguas, está limpando a casa e orando em línguas, estudando e orando em línguas. Eu faço isso direto, quando eu estou sozinho no carro, é uma prática que é um tempo que quando eu não estou falando, fazendo alguma outra coisa, não sei o que, é uma coisa que eu faço direto. Por exemplo, dirigindo, que eu estou sozinho, estou orando em línguas direto. Entendeu? Então dá para a gente fazer várias coisas, por exemplo, orando em línguas. Por quê? Porque a nossa mente fica infrutífera, mas o nosso espírito está em conexão, está em oração. Só que conforme nós vamos avançando nesta prática, o que vai acontecendo? O próprio Senhor vai nos acrescentando outros, aí variedade de línguas. Eu, quando fui batizado no Espírito, eu falava uma língua que era assim, ralabalacala, 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 parecia sei lá, um muçulmano falando. Era só isso que saía. Certo? Hoje, quando eu oro em línguas, eu vejo diversidade de línguas também. E isso já mudou várias vezes. Várias vezes. Entendeu? Já mudou várias vezes. E aí tem momentos hoje em que eu oro em línguas que o próprio Espírito me traz interpretação do que eu estou orando. Várias vezes, por exemplo, eu estava orando em línguas e o Espírito me trouxe a interpretação, me trouxe o discernimento que eu estava intercedendo por outras pessoas. Uma vez, orando em línguas, o Espírito me deu discernimento que eu estava intercedendo por uma família que estava no meio de uma guerra, sei lá em que lugar do mundo, lá na Ásia, para dar um livramento para ele. Entendeu? E aquilo me impactou muito, porque eu não tinha ideia, mas na hora o Senhor me deu discernimento para estar orando para uma família. E o Senhor falou: não pare, estou intercedendo. Estou usando você para interceder. Então são mistérios. A gente está orando a vontade de Deus. Nós estamos orando a mente e o coração de Deus. Ah, mas por que Deus usou? Por quê? Deus vai usar quem está disponível. Se quem era para orar não estava orando, Deus pegou um na fiação do Espírito Santo aqui, pegou um que estava disponível, estava lá disponível, estava orando, falou: esse aí, vai, filho. Ora e intercede. Entendeu? Aí a gente foi, aí estava orando por uma família lá, eu lembro, aliás, agora eu lembro, no Camboja, lembrei do país. E foi no momento de oração em línguas. Então, porque a gente ora os mistérios de Deus. A gente ora a mente e o coração de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está em nós, que está em Deus, que conhece a mente e o coração de Deus e que está orando a mente e o coração de Deus. Está orando a vontade dele para nós naquele momento. E a vontade de Deus naquele momento para mim foi me pegar para interceder, porque eu estava naquele momento ali disponível. Então, a gente consegue entender e discernir, sim, Dani, quando alguém está orando pelo Espírito, quando alguém está orando na carne e quando é. Por quê? A Bíblia diz que as trevas imitam em tudo a luz. Já peguei endemoniado, né, orando, falando em língua. Só que era língua estranha. Não era. E tive discernimento e entendimento. Mas isso é discernimento de espírito. Mas não se cobre. Por quê? Porque se você foi batizado, foi ministrado o batismo e você começou a falar em outras línguas, o que acontece? Isso é a evidência do batismo. Evidenciou. E aí, o que você tem que fazer? Praticar.
Praticar. Praticar. E aí, com a prática, é como quando a gente começa a falar. É a mesma história. Quando a gente é bebê, né? Você sai falando tudo, você sabe formar uma frase, você começa a falar, bah, 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 bah. É a mesma coisa quando você é batizado no Espírito. São as primeiras palavras que vão saindo. Geralmente são coisas mais simples, menores, mais desconexas, não sei o quê. Hoje eu percebo, né, nessa caminhada de quando eu estou orando em línguas, realmente é a impressão que eu tenho, né, o discernimento que eu tenho de que eu estou conversando, de que eu estou formando frases, de que eu estou falando coisas específicas, entendeu? Em determinados momentos. Apesar de não saber o que é, a menos que o Espírito me dê a interpretação. Então, o que a gente tem que fazer? Praticar. O bebê começa a falar, começa blá, 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 depois pá, 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 papai, papai, papai. Ele falou papai, depois falou mamãe. Aí juntou, papai, tô com fome. Aí vai juntando frasinha, até juntar uma frase inteira, até juntar um parágrafo inteiro, até falar, e aí vai desenrolando. Mas como é que isso acontece? Com prática. A oração em línguas é a mesma coisa. A sobrancelha. Sobrancelhas estão assim. O que acontece? Essas coisas estão na mente de Deus. Elas são conhecidas pelo Espírito Santo, que juntamente com o nosso espírito recriado, através da oração em línguas, desvenda os mistérios ocultos na mente de Deus, tornando-os conhecidos para nós, fortalecendo a nossa fé e trazendo-nos edificação. É comunicação direta, eu falei, é papo de gente grande, é espírito com espírito. Essa edificação, ela gera promoção para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual. Além de nos trazer sabedoria, consciência da graça de Deus e virtude como excelência moral e santidade. Então, vou repetir. É a edificação própria quando nós oramos em línguas, ela gera a promoção do crescimento espiritual nosso, fortalecimento e crescimento espiritual. Como é que nós crescemos espiritualmente? Nos edificando. Como é que a gente se edifica efetivamente? Orando em línguas. E quando essa promoção desse crescimento espiritual acontece, nós vamos crescendo também em sabedoria, em consciência da graça, do favor de Deus sobre as nossas vidas. Né? Vamos também entendendo e vamos sendo moldados na nossa moral, nós vamos ganhando excelência moral, virtude da parte de Deus para nossas vidas. Né? E também vamos sendo levados e forjados, ensinados e capacitados para termos e desenvolvermos e sermos plenamente capazes de termos uma vida de santidade. Porque o Senhor Jesus falou, sede santos como eu sou santo. E se ele falou para que nós sejamos santos, é porque é capaz. Se ele falou que nele a gente pode todas as coisas, então dá para a gente ter uma vida de santidade. Porque ele conquistou essa santidade por nós. E nele nós podemos todas as coisas. Então é perfeitamente capaz nós desenvolvermos uma vida de santidade, sim. Sem peso, sem maiores sacrifícios. Mas isso a gente precisa estar edificado espiritualmente. Porque no frigir dos ovos, nós somos um espírito, temos uma alma e estamos no corpo. Certo? O velho homem que a Bíblia diz é representado pelo quê? Pela nossa carne. E a Bíblia diz que existe uma guerra da carne contra o espírito. Então, o que nós temos que fazer? Fortalecer o espírito e neutralizar a força e a operação da carne na nossa vida. Mas
Nisso, o que acontece? Bom, Luquinha chegou aqui. Mas isso, o que acontece? Como é que a gente tem que fazer isso? Nos edificando. E como que a gente faz isso? Principal, instrução bíblica de Paulo, oração em línguas. Não tem maneira mais eficaz de edificação própria do que a oração em línguas. Além dessas coisas, o que acontece? Nós também recebemos sabedoria sobrenatural quando nós passamos a interpretar as línguas. Então, a partir desse momento, nós também podemos trazer edificação para a igreja, para o corpo de Cristo, como forma profética mesmo. Proclamando por inspiração divina, pela comunhão obtida com oração em línguas. Coisas do presente e do futuro, assim como exortação e consolo para a consolidação do corpo de Cristo na terra. Então, quando a gente tem interpretação de línguas, a gente traz a edificação para a igreja. E proclamamos por inspiração divina. Então, isso é tremendo. É tão importante a prática da oração em línguas, através do nosso espírito com o Espírito de Deus, que o ministério a ser cumprido com relação à nossa alma, que é a transformação, né? Transformação da nossa mente para a gente obter a vontade perfeita de Deus e salvação, se torna muito menos pesada e muito menos penosa. Porque a alma, ela vai sendo transformada pela prática diária da oração e da palavra. E ela vai sendo convencida a passar por uma metanoia, de fato, né? Uma metamorfose, uma mudança real de entendimento das coisas espirituais. Anulando, por exemplo, o pensar negativo e anulando o pensar das coisas que são contrárias à palavra de Deus, né? E dando lugar ao poder da fé. Porque nós somos edificados na nossa fé quando nós oramos em Deus. Da mesma forma, o nosso corpo recebendo a influência do nosso espírito recriado e edificado e da nossa alma transformada pela renovação do entendimento das coisas de Deus, desenvolve o seu ministério. O nosso corpo também. Qual que é o ministério do nosso corpo? Apresentar-se por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício santo, suave e agradável a Deus. Então, quando nós oramos em línguas, o que acontece? Também, o que o nosso corpo vai se submeter? Ele vai ser submetido a um espírito recriado forte que vai trazer ele para esse entendimento e para uma vida de santidade. Ele é convencido a manifestar a santidade, em vez de se inclinar para o pecado. Anulando a nossa natureza terrena com seus vícios e pecados e assumindo a natureza santa de Deus. Né? Que Paulo falou? Finalmente, rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que oramos em línguas. Né? Porque, assim fazendo, nós somos santificados em tudo. Nosso espírito, alma e corpo. Cumprindo cada parte que lhes foi confiada. Então, aí, eles serão conservados íntegros, irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Judas falou assim, vós, porém, Judas 1, 20 e 21, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, orando em outras línguas, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, essa é a evidência bíblica, a referência bíblica da oração em línguas, trazendo a edificação própria. Né? Mas aí você pode me perguntar, o que vai acontecer na minha vida se eu perseverar na comunhão com o Espírito e na oração em línguas?
o Espírito Santo como ser da Trindade que nós lemos, que habita em nós, certo? Que é o Espírito da verdade, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que nós estejamos aptos a sermos guiados a toda a verdade, que é um dos propósitos do Espírito Santo para as nossas vidas, e vai nos ajudar e nos fortalecer nas áreas de fraquezas que nós temos na nossa carne. Então, ele nos afasta de uma condição de derrota, de impossibilidade, de fraqueza, para nos levar numa condição que é a condição que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, de mais do que vencedor. Então, quanto mais nós oramos em língua, mais nós aprendemos a depender da capacidade de Deus e não da nossa capacidade. As fraquezas, elas acabam produzindo limitações em nós, mas o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. E ele é ilimitado. Então, quando nós aprendemos a andar na plenitude do Espírito, não existe limitação. É que eu comecei a falar para nós. Como é que nós, tendo o Espírito dentro, temos limitação nas nossas vidas? Se os heróis da fé, que tinham o Espírito sobre, operavam como eles operavam. Como é que a gente pode andar limitado como a gente anda? Paulo falou lá em 1 Coríntios 14, 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Então nós precisamos aprender a andar na presença manifesta do Senhor. O Espírito Santo ele foi designado por Deus e foi falado e anunciado por Jesus que ele viria como outro consolador para substituir Jesus aqui na Terra. Ele foi designado para fazer com que o plano de Deus se cumpra em nossas vidas. E os meios necessários para o desenvolvimento, para esse desenvolvimento, estão na revelação da palavra e dentro de nós, trazidos pelo Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo e nesse momento que nós oramos em línguas. O Espírito Santo nos oferece os serviços dele como nosso ajudador, como nosso amigo. Uma das principais razões que o Espírito Santo está aqui na Terra é para interceder por nós, orar em nós e em conjunto conosco. Quando a gente ora em línguas, Deus faz com que as leis naturais se sujeitem às leis espirituais. Ou seja, tudo aquilo que é contra o plano de Deus em nossas vidas, quando nós oramos em línguas, tem que sair das nossas vidas. Os empecilhos são rompidos, os caminhos são iluminados e a sabedoria do próprio Deus passa a nos guiar. Homens de Deus com experiência em orar em outras línguas sempre testificaram e disseram. Homens ungidos com experiência foram unânimes em dizer que quando nós oramos em línguas, nós oramos a parte do plano de Deus que ainda está faltando em nós. O Espírito Santo sonda o nosso coração nesse momento. E porque ele conhece o coração e a mente do Pai, o que ele faz? Ele remove tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para as nossas vidas. E faz com que saibamos exatamente o que nós devemos fazer, de acordo com o nosso chamado. E aí nos ajuda para que isso se cumpra no tempo certo, segundo a vontade e o poder de Deus que nós opera. Isso Paulo falou lá aos Romanos, no capítulo 8, versículo 27 e 28. O Espírito Santo, então, opera em comunhão com o nosso espírito e com o espírito do Pai. O que ele faz? O Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é o nosso intercessor, o que ele faz? Ele opera em nós e ele troca no nosso coração os nossos planos, vontades e desejos pelo plano, vontade e desejo de Deus. E isso faz com que tudo venha a cooperar para o nosso bem.
Romanos, 8, 27. obrigada. Então, o orar em outras línguas é revestimento. Então, vamos voltar mais um pouquinho. Por que que Deus, então, enviou o Espírito Santo para viver dentro de nós? Para que exatamente ele pudesse fazer essa transformação, essa metanoia em nossas vidas. Para que ele pudesse nos transformar aqui na Terra à imagem de Cristo. E para ajudar a cumprir esse propósito, o Espírito Santo trouxe lá do céu a sua própria linguagem, para que ele pudesse orar tudo aquilo que diz respeito a nós. Para nós vivermos a vontade de Cristo e estarmos efetivamente alinhados como membros do corpo de Cristo. Então, cada vez que nós damos ao Espírito Santo essa oportunidade, ele vai usar essa linguagem para orar pela definição do nosso chamado, para orar pelo plano de Deus para as nossas vidas, para nos edificar e para nos enxertar e nos efetivamente transbordar com o seu poder. E ele vai cada vez mais edificar a nossa fé e ativar essa fé pelo nosso espírito. Ele vai tirar das nossas vidas tudo aquilo que nos prende, que nos impede de viver a liberdade pela qual Jesus nos libertou e vai nos colocar na posição que Jesus diz que nós temos nele. Amém? Pensa, quando a gente ora em outras línguas, a gente utiliza as forças e o poder do Espírito. A gente não está mais usando a nossa força e o nosso poder, nós estamos usando a força e o poder do Espírito. E este é um lugar de transformação. Este é um lugar de poder, esse é um lugar de verdade. Esse é o lugar de comunhão. Pensa num amigo e parceiro que conhece tanto Deus que nunca vai orar de forma errada. A Bíblia diz que muitas vezes a gente não sabe nem o que orar. Mas pensa num parceiro e num amigo que conhece exatamente e sabe exatamente o que tem que orar, o que tem que pedir ao Pai. Interceder por nós junto ao Pai. E um amigo, pensa num amigo que soubesse tudo do começo ao fim e conhecesse a vontade de Deus exatamente em qualquer circunstância da sua vida. Que esse tal amigo chegasse para você e falasse com tanta sabedoria que sempre ele estaria à sua frente. E que ele nunca oraria sem crer, porque ele conhece a mente de Deus profundamente. E que nunca nenhuma das orações dele falhou. Você gostaria de ter alguém orando assim por você? E aí eu vou fazer outra pergunta. Quanto tempo você permitiria que esse seu amigo orasse por você por dia? Pensa se eu falasse aqui assim, então estou eu aqui, sou amigo de Deus, conheço, sou chapa, sou brother dele, Deus botou o chip da cabeça dele na minha, eu sei tudo que vai acontecer, eu sei exatamente a vontade dele para a sua vida, e eu sou seu brother, e eu estou aqui apto para orar por você, te guiar a toda a verdade, e a minha oração sempre é respondida, nunca falha, eu sei exatamente o que orar para a sua vida, o que você está desejando, o que você precisa, o que você vai ser amanhã, e como você vai fazer, como vai ser o seu chamado, não sei o quê, nananá. Aí eu pergunto para você, você deixa eu orar por você? Quanto tempo você deixaria eu orar por você? 24 horas, né? Respondeu o Lucas aqui. Tá aí o tempo que... Todos os dias. Tá aí o tempo, então, que nós devemos nos dedicar à oração em língua. É com essa consciência que nós devemos nos dedicar à oração em língua. Amém. Por quê? Porque a gente pode ter esse companheiro de oração
como eu comecei ensinando para vocês, como, quando e quanto a gente quiser. Basta a gente abrir a nossa boca e orar em línguas. E o Espírito Santo sempre estará pronto para orar por nós, em nós e através de nós, nos mostrando os passos seguintes e seguros para o nosso futuro, porque ele é um amigo fiel e verdadeiro, que sempre vai nos guiar a toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade, como eu li para vocês lá em João. Esse amigo é aquele que, quando está ficando tudo escuro, que já não tem mais jeito, como se todas as luzes estivessem se apagando, é nesse exato momento que ele nos inspira a louvar a Deus e trazer à luz a esperança de Deus, manifestando em ação a nossa assistência para nossas vidas, nos alcançando e nos trazendo força e vigor, nos enchendo e nos dando poder e autoridade. Amém. Hermínio, gente, eu preciso ir, tá? Obrigado, gratidão. Amém, Dan. Tá? Obrigado, viu? Deus abençoe. Beijo. Amém? Glória a Deus. Quando eu oro no Espírito, eu passo a organizar minha fé, para que a minha fé cresça estruturada e edificada. Eu passo a trazer uma estrutura de fé organizacional eficaz. Porque ele troca no nosso coração. E ele ensina, ele nos guia a toda a verdade. Amém? A oração em línguas, ela cria um ambiente profético de revelação. E pela intimidade com Deus, nesse momento, nós recebemos a revelação do coração de Deus. Porque nós estamos em intimidade com Deus pelo Espírito, que é quem sonda, esquadrinha e conhece o profundo do coração do Pai. Amém? A oração em línguas é a passagem que abre caminho para o sobrenatural. Amém. Muitas vezes a gente se sente desconfortável, por quê? Porque ela nos leva para um lugar que a gente não conhece. E quando a gente vai para um lugar que a gente não conhece, a gente se sente desconfortável, né? Mas depois a gente passa a conhecer e ter intimidade. E aí tudo fica confortável. A gente não quer mais sair de lá, não. Amém? Amém. Amém. Tem uma profecia, tem 2 grandes mestres sobre oração em línguas, e um deles eu tive privilégio de conviver um pouco e receber imposição de mãos dele, e foi ele que foi realmente o meu grande mestre e mentor e que me ensinou acerca da importância de orar em outras línguas, que é o pastor Dave Robertson, que já está no Senhor, já foi para o Senhor, é um pastor americano que morava em Tulsa, nos Estados Unidos. E o ministério dele foi pautado em ensinar as pessoas, ensinar o ministério de como fluir no Espírito, como andar no Espírito, através da oração em outras línguas. E ele correu o mundo ensinando isso, e Deus, em determinado momento da trajetória dele, do ministério dele, Deus colocou o Brasil no coração dele, e ele vinha muito para o Brasil. E eu eu comecei a escutar as ministrações dele, na época era, né, por áudio, no telefone, tinha DVD, CD, etc. E tinha alguns áudios, né, que a gente recebia pelo telefone, recebia as cartas dele, escrevia sempre, todo mês ele escrevia carta para os amigos que estavam, né, que recebiam, se eram afiliados a ele. E esse foi o homem que me ensinou isso. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu, de fato, de verdade, aprendi isso porque eu fui ensinado numa doutrina, eu não tinha o conhecimento da doutrina da variação do dom de línguas. Não tinha esse entendimento, à luz da Bíblia, do dom de línguas e das suas variações. Na verdade, eu achava que o dom de línguas ele só podia ser manifesto como os outros dons, quando o Espírito queria, quando o Espírito operava,
né? E que eu não tinha o precedente, então, de ter a variação da oração em línguas, e que isso era para minha própria edificação. Eu não fui ensinado isso, eu não sabia isso. Quem me ensinou isso foi o pastor David Roberts, e eu fui ministrado por ele. E ele foi um grande mestre, e ensinou muito sobre esse assunto. E outro que também é um grande mestre nesse assunto é o pastor Kenneth Hagin, que também, esse eu não conheci pessoalmente, mas li muitas coisas dele, tem muitos livros, inclusive tem Oração em Outras Línguas, tem um livro dele que chama Línguas também, tem as referências aí, vou passar para vocês. Não sei se acho que tem na apostila aqui, mas eu vou passar as referências do livro para vocês, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Eu efetivamente recomendo e aconselho. Mas o reverendo Kenneth Hagin, ele trouxe uma profecia em 1997, antes de partir para o Senhor, e eu tenho ela transcrita aqui, eu vou ler para vocês. Tá? Ele falou assim, sobre o orar em outras línguas, profecia dada pelo Espírito Santo através do reverendo Kenneth Hagin. Falando pelo Espírito, não apenas falando palavras da sua própria mente ou pensamentos, mas falando pelo Espírito que são inspirados pelo Espírito Santo. Palavras que surgem dentro de você, do seu Espírito, dadas a você pelo Espírito Santo. Essas palavras, faladas corajosamente, trazem grandes acontecimentos. Falando pelo Espírito, e assim a glória de Deus virá à sua manifestação. E alguns verão isso como uma nuvem que paira sobre as cabeças das pessoas. Outros podem não ver nada, mas sentem o poderoso movimento do seu Espírito. Falando pelo seu Espírito, rendendo a sua língua ao Espírito Santo. Mas você vê quando está dedicando tempo a orar no Espírito. Dedicando esse tempo para orar em outras línguas, o prepara, edifica a você mesmo. Você se conecta com Deus e conecta a sua língua ao seu espírito, de modo que quando ele, que habita em seu espírito, pode dar-lhe a palavra, então ele toma conta da sua língua. E você fala o que dele provém, e não o que você pensa. Você fala o que ele quer. E assim o Espírito Santo de visão, o espírito de conhecimento, o espírito de visão, o espírito de conhecimento virão a sua maior manifestação. Mas todos esses 9 desses dons, todos esses trabalham em um mesmo espírito e ao mesmo tempo nos dons de inspiração. Homens e mulheres falando pelo espírito por profecia, palavras inspiradas por línguas, interpretações, trarão declarações maravilhosas e trarão a existência nesta esfera onde os homens podem ver e conhecer a operação do Espírito de Deus. E a manifestação do Espírito de Deus é a demonstração do Espírito de Deus. Então, regozijem-se e alegrem-se. Orem em línguas. Amém? Então, lembre-se, quando você ora em outras línguas, é como você entrasse na sala da justiça para conversar com o chefe segredos de Estado. E só o seu espírito, o espírito dele sabe. Segredos de Estado. Oração em outras línguas. Amém? Tem alguém que não é batizado no Espírito, que não fala em outras línguas? Amém. Você não, Amém. dona Fabi? Eu não ainda. Você não ainda? Ainda não. Então você quer ser já cheia do Espírito? Sim, Sim. Então é o seguinte. Como que isso acontece? Isso, liga o videozinho aí para eu ver você. A gente sempre fica esperando isso. Tem mais alguém? Vivi já fala. Vivi ora em língua. Vivi é fogo puro. Oh, aleluia. Fabi, como é que isso? Tem mais alguém que não é batizado no Espírito? Todos cheios do Espírito? Só não estão orando em línguas, né?
É embaçado. Eu sei o que é embaçado. Eu sei que é. Mas é um rompimento. Prática de oração em línguas. Nas suas orações. Comece, não importa. Comece com 5 minutos. Todos os dias. E vá crescendo. Põe Sim. um alvo que seja tangível para você cumprir. Mas tenha disciplina em cumprir. 5 minutos por dia. Se proponha a partir de hoje. Que seja 5 minutos todos os dias. Mas cumpra. Amém? Fabi, como isso acontece? Muitas vezes a gente quer, porque a nossa mente fica esperando, né? Vir um arrupio, que nem diz o bom nordestino, vir um sentimento sobrenatural, vir alguma coisa que nos traga alguma sensação, algum sentimento extraordinário. Pode acontecer? Pode, mas isso não é precedente. Ok? A Bíblia não dá respaldo para isso. Não fala que é assim. Certo? O que acontece? O Espírito Santo já está dentro de você. Ele habita em você. Quando você recebeu, Ele habita em mim. ele habita em você. Quando você recebeu Jesus, ele passou a habitar em você. Então o Espírito já Exatamente. está dentro. Amém. Portanto, o que acontece? A língua do Espírito já está dentro. Espírito. Amém? Amém. Então, Amém. o que você tem que fazer? Abrir a sua boca e começar a falar. Nós vamos orar e você vai abrir a sua boca e vai começar a falar em outras línguas. Vai ser batizada no Espírito Santo agora. Você crê assim? Eu creio. Você crê? Você vai ser batizada agora. E Amém. você vai abrir a sua boca. Enquanto nós estivermos orando, você abre a sua boca e o som que vier na sua boca começa a falar. Não importa que som seja. Lembra? É como Amém. falando mesmo, no batismo. Amém. E isso servirá de revestimento de poder para a sua vida. E você nunca mais vai parar de falar em outras línguas e vai começar a orar em outras línguas e vai ser edificado. Amém. Porque a Bíblia nos ensina e diz que essa é uma experiência depois do novo nascimento. Você já nasceu de novo, você tem o Espírito Eu já dentro, o nasci. Espírito está dentro de você. É só você crer nisso, Sim. certo? E praticar. Mas sabe qual que é o grande problema? É que a gente fica querendo espiritualizar e trazer um monte de religiosidade, um monte de paradigma que não tem respaldo bíblico nenhum. Não tem. Quer que o teto caia, que a porta abra, que a gente arrepie todo, que os pelos subam tudo, que saia sapateando. Não. Sim. Pode acontecer? Eu Pode, sei. amém. Se acontecer, dá vazão e faz aquilo que o Espírito te guiar a fazer. Certo? Mas Amém. isso é evidente. Alô. Amém? Amém. Alô. Então, olha, glória a Deus, já está, o Espírito Santo já está aí fomentando isso em você, ó. É exatamente isso. É isso que o Espírito já está se movendo em você. É só você abrir sua boca. Abra a sua boca e comece a falar. Vocês estendam as suas mãos para a Fabi, nós vamos orar e ela já vai. Abre a sua boca, Fabi, e começa a falar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Jesus, Senhor, nós louvamos e agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, Vocês Pai. orem em outras línguas. Pode deixar que eu ore em português e vocês orem em outras línguas. Vamos criar essa atmosfera no Espírito aqui. Me ajude em oração. Orem em outras línguas, vocês. Orem, abra os microfones e orem em outras línguas. Fabi, você vai só escutando a oração e vai falando em outras línguas. Abra a tua boca e começa a falar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te Jesus, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, te agradeço, exalto e Senhor, te por tudo, glorifico nessa papaizinho, amado, Senhor, Obrigado, glorifica, Santo Senhor, Espírito minha de vida, Deus, Senhor, nosso obrigado, auxílio Senhor, e que o Senhor consolador. venha revestir minha vida em Fiel poder, Pai, todas as horas. que Ele me Continue aquilo que abençoe, habita Senhor, dentro de conselho nós. minha vida, Senhor Não Jesus, perdoei a tua palavra, Senhor. E oh, a tua palavra ela Pai é eterno, lâmpada Senhor, para os Pai, nossos pés. E a tua palavra testifica e diz Jesus, sobre ela mesma que como luz amém, que onde papaizinho, ela entra, ela tem que sair. Então, oh, todos Jesus, os venha, Pai, que teu reino, que teu estavam seja, obscurecidos pela falta de entendimento agora. sim, Pai. Senhor, na Oh, vida da Fabi, Jesus, creme para clareados, Senhor Jesus. sendo trazidos à Pare a luz minha mente, Senhor, venha dessa trazer luz. palavra Traz agora. luz, clareza, Pai, sobre a minha vida, Tendo esse Senhor. Oh, conhecimento Jesus, da sua verdade. E o traz Senhor, isso em mim, Santo Pai. Espírito de Deus, que é Traz o nosso ajudador fiel, em e Jesus.
drogas, manifestando agora. Manifestando Manifestando a glória do Pai. revestimento, Fala, chama Senhor, Pai, na manhã. manifestação de poder. Enche, oh, enche, Espírito Santo. Esta glória ela agora. Revestindo a Senhor, Senhor, teu Espírito, papai. isso. Pode Oh, continuar. glória, papai. Pode continuar, só falar. Ai, Senhor, glória, 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 Não glória, para. glória, glória, Não glória, glória, Pai. Não para. Continua. Oh, Senhor, Pai. Obrigado. Oh, Senhor, venha, Senhor. Rosso pra mamãe. para não, Fabi, continua. Raça, declamar, Senhor, pela terra, Senhor. Oh, Senhor. Sim, Jesus, sim, Jesus. Senhor, Pai no céu. Obrigada, papai. Obrigada, 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 Jesus. Bom, Pai, transformação divina, Pai. Obrigada, Jesus. Aleluia. Oh, Pai. Aleluia, aleluia. Deus bom, Deus Glória, bom. glória, glória, glória. Pronto, minha filha. Está batizada no Espírito Santo, revestida de poder. Oh, aleluia. Ei, Jesus. Aleluia. Nem, Pai. Glória, glória. Amém. Aleluia. Glória. É bom, né? Tô vermelho. Hã? Tô vermelha. Tá o quê? Tô vermelha. Tô Tá vermelha com fogo. Tá pegando fogo aí? Amém. Oh, aleluia. Revestimento de poder para sua vida. Sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Nunca mais será a mesma. Né? Já mudou muito. Recebeu Jesus. E hoje é o segundo presente mais importante que a gente recebe da parte do Pai, é o revestimento de poder do Espírito. E aí você vai ver a sua caminhada sendo realmente transformada e potencializada ao Amém. máximo. Viu? Mas Amém. pratique. Tá, entendeu? Tá em você. 5 minutos por dia. Bota isso como... Não importa se... a parada é essa. Vai parecer coisa de retardado, coisa de débil mental. Não tem nada a ver. Não. É assim. O inferno vai tentar trazer tudo quanto é tipo de pensamento, de sugestão para a gente não fazer. Não fazer. Vai ver a luta que é. No começo é assim mesmo, mas 5 minutos por dia. Bota lá no relógio 5 minutos. Entendeu? Não importa que você vai falar a mesma frase 5 minutos todo dia. Aí você vai ver que você vai desenrolando a língua. E você vai dando lugar. E o Espírito Santo vai trazendo outras línguas e vai trazendo renovação. E você vai vendo como isso é crescente. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Oh, Deus bom. Deus fiel. É desse jeito. A Bíblia diz, não vos aparteis da simplicidade que há em Cristo Jesus. É que a gente quer complicar as paradas. Você quer complicar as coisas. Entendeu? As coisas de Deus são simples. Entendeu? O Espírito Santo já está dentro. Se é Ele que fala, o que a gente tem que fazer? Ajudar. Abrir a nossa... Qual que é a nossa ajuda? Abrir a nossa boca. Mas a gente fica cheio de trava. Não, mas não é, mas pode, mas não pode, mas será que não? Ela creu, escutou a palavra, abriu a boca, pronto. Recebeu o batismo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pratiquem. 5 minutos. Estou dando uma direção de Deus para vocês. Amém? Estou dando uma instrução, uma direção de Deus para vocês. Não esqueçam de fazer isso. Amém? E lembre-se, enquanto nós oramos em língua, nossa mente fica infrutífera. Então pode ser dirigindo, pode ser lavando louça, pode ser se maquiando, pode ser no banheiro, tomando banho, onde for. Mas pratiquem 5 minutos por dia, todos os dias. Todos os dias. Vocês vão vendo isso crescer. Amém? Começa Amém. com 5.
Se você conseguir mais, vai mais. Mas começa com 5, tá bom. Tá? Amém? Amém. Ó, eu tô numa pegada que é o seguinte. Deus me deu um comando há uns dias atrás aí, que, sei lá, quase um mês atrás, e eu achava que, assim, teve uma pegada que eu estava, assim, em oração em línguas, nessa época que eu estava sendo ministrado pelo pastor David Robertson, estava numa pegada bem intensa e estava vindo, orando bastante em línguas. Aí depois passou, aí eu arrefecia, eu orava de vez em quando, dia sim, outro não, outro não, outro sim, outro não, outro não, às vezes sim, às vezes não, meia hora, 15 minutos, uma hora, nananá, nananá. E Deus me deu um comando. E vou contar para vocês que eu estou numa pegada de orar 3 horas em língua todos os dias. Entendeu? E estou compartilhando com vocês porque eu sei que tem muito a ver também com vocês, tem muito a ver com a gente. E eu sei por que Deus tem me levado a esse lugar. Entendeu? Então, eu sei do nível de edificação que Deus precisa me levar e precisa me colocar. E isso tem a ver com vocês. Tem a ver com a gente. Mas tem a ver com a questão nossa de igreja, tem a ver com a nossa conexão, com a nossa comunhão, né? E quando eu recebi esse comando do Senhor, foi inclusive através do pastor que é nossos associados, parceiros ministeriais, que eu vou falar isso um pouco mais para vocês no nosso culto aí da visão, domingo. E temos algumas igrejas, alguns pastores, alguns ministérios que nos dão respaldo, que nos intercedem por nós, que nos dão cobertura espiritual, assim como nós também damos aí, em oração, etc. Temos uma associação ministerial. E quando eu estava conversando com esse pastor, que ele recebeu esse comando e me deu esse comando da parte de Deus, eu ainda brinquei com ele, falei, rapaz, ele falou, você ora em línguas? Eu falei, ora. Eu estava numa pegada que eu estava orando 1 hora e meia, 1 hora e pouco, todo dia. E eu estava me achando crente pra caramba. Aí ele falou, você ora em línguas? Eu falei, ora. Quanto tempo você está orando? Eu falei, geralmente 1 hora. Né? Tenho cumprido aí 80% da semana, tenho conseguido cumprir. 70%, 80% da semana, tenho conseguido cumprir. Estava me achando bonitão da balachita, né? Ele falou, então, o senhor está mandando dizer 3 horas por dia. Aí eu falei, mano, você está de brincadeira. Ele falou, vai para cima. 3 horas por dia. Primeira hora, conquista. Aliás, primeira hora, proteção. Segunda hora, conquista. Terceira hora, governo. Então eu sei por que Deus está me levando a isso. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Para dar o exemplo e para falar para vocês. Estou descendo. Eu, como liderança espiritual sobre a vida de vocês, como pai espiritual de vocês, eu estou descendo diante de Deus e estou buscando. E essa é uma direção que Deus está me dando por causa desse tempo que nós estamos vivendo. Porque grandes coisas o Senhor está fazendo e fará entre nós, por nós e através de nós. E nós precisamos estar revestidos. Nós precisamos estar edificados e fortalecidos. Precisamos. Então, considerem essa instrução, essa direção que eu estou dando para vocês. Eu sei para onde Deus está nos levando, o que Deus preparou e está fazendo, irá fazer por nós e através de nós e em nós. E tenho me esforçado para fazer essa parte. E assim como o apóstolo Paulo falou, não julgo que, né, eu sou preferido, não tenho nada com Deus, mas uma coisa eu sei, né, que isso foi o apóstolo Paulo que falou, né? Eu oro mais do que todos vocês, em língua. Ele falou, eu oro em línguas muito mais do que todos vocês. Por isso que o apóstolo Paulo foi revestido e foi quem foi, né? E deixou o legado que deixou. Ele falou, né? Ele praticava a oração.
Ele falou, oro mais em línguas do que todos vocês. Eu não lembro onde está esse versículo. Deixa eu pegar essa referência aqui. 1 Coríntios 14, 18. Vamos lá. 1 Coríntios 14, 18. Sim. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós. Né? Outras, vamos ver as outras traduções. Deixa eu ver no Amplifier em inglês aqui. Espera aí. Agradeço a Deus porque oro em línguas estranhas, idiomas, mais do que qualquer um de vocês ou de todos vocês juntos. Né? Então dá para entender o nível que o apóstolo Paulo chegou e por que chegou e o que o fez chegar onde ele chegou e fazer o que ele fez. Ele só foi o cara que escreveu 70% do Novo Testamento e que trouxe o destrinchamento, o afinamento das instruções de Jesus. E ele não andou com Jesus. Mas ele tinha o Espírito dentro. É isso aí, dona Dai. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Já falei, acho que eu falei uma vez isso para vocês. Já fico pensando quando a gente chegar lá no céu, encontrar com Moisés, Ezequiel, com Daniel, com Davi, com Salomão, né? Jeremias, encontrar com todos esses caras lá em cima e, pô, e aí, como é que foi a parada? Como é que foi se abriu o Mar Vermelho, não sei o que, nada, tudo curioso para saber como que ele operou o milagre, né? E aí Moisés falou, não, nada, que nada, rapaz, pelo amor de Deus, deixa eu quero saber de você, como é que era você andar lá na terra e ter o Espírito Santo dentro de vocês, o que vocês fizeram lá, como é que era essa parada? Então vamos nos edificar. Quando, quanto e como a gente quiser, e onde a gente quiser. Comecem com isso, coloquem isso como alvo. Comecem hoje, 5 minutos. Amém? Amém. A Fabizinha está impactada. Oh, glória a Deus. É bom demais, né? É bom, né? Muito bom. Estou aqui chorando ainda, né? Amém, amém. Deixa fluir, viu? Deixa fluir. Amém. Amém? Amém. Amém. Estou muito feliz também que o mês que vem a mamãe vai vir. Oh, glória. Amém. Amém. Vai vir aqui visitá-la. Glória a E assim, depois que eu aceitei Jesus, tudo mudou. Tô há 23 anos sem visitar a minha cidade, onde eu nasci. Por conta de muitas coisas que eu vivi, né? Mas que desagradava a Deus por vergonha de voltar. E hoje eu vou voltar lá diferente. com certeza. Cheia do poder. E, Eita, glória. meu Deus, ninguém vai nem me reconhecer. Vai chegar lá, a Fabizinha Sapatinho de Fogo chegou. Eita, glória. Não vai nem me reconhecer. Amém, eu creio. Amém. Amém. Eita, tá tão bom estar aqui com vocês. Glória a Deus, que atmosfera gostosa. Bom demais. Viu? Bom demais. Não dá nem vontade de acabar. Inclusive, estou morrendo de saudade de vocês. A cara tá de acabada, foram 16 horas de viagem. Estou bem cansadinha, mas foi bênção, pastor lá. Lá foi Glória. só ministração do Espírito Santo também, lá em Forquilinhas, Santa Catarina. Amém. Glória a Deus. Benção. Isso é benção demais, tá, mano?
Glória a Deus. Glória a Deus. Se prepare. Postei para você, acho que foi ontem, né? O senhor, desde a semana passada que o senhor ministrou, que eu ministrei aquela palavra quinta-feira, você tem falado muito forte comigo. Se prepare, de repente de Deus. Acontece Eu gosto dos de repente de Deus. É isso que te digo, eu gosto. Se preparem para os de repente de Deus. Não abrir e piscar de olhos. Pá, de repente. Estejam preparados. Amém. Amém? Glória a Deus. Amo a vida de vocês, viu? Obrigado pelo carinho. Muito bom estar com vocês aqui. Beijo no coração. Beijo. Bom descanso, boa noite. Amanhã nos falamos, tá bom? Quinta-feira tem Amém. mais. Beijo, beijo. Deus Beijo, boa abençoe. noite. Beijo. Amém. Tchau.